Olá, irmãos. Aqui em Texas, o sol está para nascer. Estava explicando para a irmã Gorinha que essa época do ano, o sol demora em nascer e demora em descansar, sabe? É escuro. Aqui já é quase 9 horas e está começando a esclarecer um pouco. Eu quero dar um abraço grande para todos os irmãos e peço que orem para mim. E quero avisar os irmãos, alguns têm já ouvido que o Miguel, a esposa dele, uma filha dele e uma neta dele estava com o vírus, com o Covid-19. Mas, graças a Deus, todos estão passando bem agora. Está um restante de sintomas do Covid-19, mas o Miguel já até voltou a trabalhar no sábado passado. E hoje, irmãos, eu quero falar alguns minutos sobre o assunto da precisão da Bíblia, exatidão da Bíblia. E quero ler uma porção da palavra de Deus que se encontra de João capítulo 3, e o versículo conhecido em todo o mundo é o versículo 16, porque Deus amou o mundo. Mas começamos em versículo 1. É a visita de Nicodemos à noite com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura, voltar a ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Esse é o nosso versículo-chave hoje. João 3, versículo 12. Se vos fala de coisas terrenas, disse Jesus, e não credes, como crereis se vos fala das coisas celestiais? Irmãos, muitos que professam ser cristãos intelectuais hoje estão argumentando que devemos ceder aos professores de evolução em questões de ciência e história, uma vez que a verdade, quer dizer, dizem eles que a verdadeira mensagem da palavra de Deus é uma mensagem espiritual. Agora, em relação com o livro de Gênesis, por exemplo, não pretende nos dar, dizem eles,
que Gênesis não pretende nos dar detalhes dos eventos da criação, pois os cientistas podem nos dar essa informação. Dizem eles que o livro de Gênesis apenas nos assegura que Deus está, de alguma forma, por trás de tudo. Mas se fosse assim, se é só isso que Deus pretendia nos dizer, então Gênesis 1:1 é suficiente. No princípio, Deus criou o céu e a terra, então é suficiente. Por que o resto? Por que todos os detalhes sobre 6 dias de criação? Não seria uma necessidade. Não tem ligação nenhuma para a história ou para a ciência. Mas como o Senhor Jesus disse para Nicodemos em nosso versículo-chave, se nós não podemos confiar na palavra de Deus quando quando a palavra dele se refere às coisas terrenas, como podemos possivelmente confiar em seu testemunho de coisas celestiais? Até um certo ponto, nós podemos verificar por nós mesmos se é ou não preciso quando registro fatos da história e processos da natureza. Mas nós não temos meios de determinar se fala a verdade quando se trata do céu e o inferno, ou quando se trata da salvação ou a vida eterna, ou qual é o propósito de Deus para o mundo nos tempos que virão ainda. Graças a Deus, nós temos nosso livro de instrução. O fato é que a Bíblia é certa, é exata, é precisão em todos os assuntos. Todos os assuntos que são tratados na palavra de Deus, científicos, históricos, bem como espirituais e teológicos, são certos. É perigoso ouvir esses modernos, eu chamo flautistas. É perigoso prestar atenção. Eu sei que aqui na minha terra, e acho que é assim também no Brasil, que em até seminários evangélicos estão ensinando um tipo de teologia que tem cedido para a evolução. Não podemos fazer assim. Esses compromissos desses evangélicos que têm cedido é um compromisso de egoístas. Sabe, a ciência da evolução já tem levado multidões de nossos jovens ao erro. Está sendo ensinada nas escolas, nas faculdades, nos seminários. Eu conheço um professor que ensinava num seminário que ele tinha cedido para. Ele quis ensinar que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 houve milhares de anos. Sabemos que a evolução nos ensina que a Terra tem mais de 3 bilhões de anos. Eu sei que o finado Henrique Morris e os seus filhos, há uns 2 anos, lançaram um novo museu na cidade de Dallas. E o pai desses jovens, que todos são cientistas, o pai ofereceu, bem uns 25 ou 30 anos atrás, $50 mil para qualquer pessoa que podia provar que a evolução era mais do que uma teoria. Irmãos, o dinheiro ainda está no banco. Graças a Deus pela Santa Bíblia. É um livro que nenhum dos irmãos vai chegar a onde dizer, eu sou mestre da palavra de Deus. Não, eu sou aluno. Eu sou estudante deste livro. E cada vez que eu tenho lido, eu aprendo alguma coisa nova. Eu quero ser como o Tiago, eu não quero ser apenas ouvinte da palavra de Deus.
eu quero praticar. Eu quero incorporar a palavra de Deus na minha vida. Irmãos, ainda podemos não ter todas as respostas para os supostos problemas da palavra de Deus. Mas podemos ter absoluta certeza da palavra de Deus. E quando as respostas que nós temos foram encontradas, a resposta vai simplesmente confirmar o que Deus tem dito todo o tempo. Ele é capaz e deseja falar a verdade. E Deus é sincero em aquilo que ele diz. Eu quero encerrar agora com um versículo bem conhecido pelos irmãos. Era a segunda carta de Paulo para seu filho na fé, o Timóteo. Capítulo 3, e versículos 16 e 17. Ele escreveu para Timóteo: toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Eu dou 1000 graças a Deus que ele não disse: oh, eu vou te salvar e daqui adiante você vai só. Não. Ele vai comigo. Ele tem dado para mim a palavra. Às vezes eu tenho pensado: que coisa seria se eu pudesse viver, ou se eu tivesse vivido nos dias de Jesus. Eu podia fazer como os 12, andar com ele, dormir com ele, comer com ele, escutar as palavras que saíram da boca de Jesus. Mas, irmãos, eu tenho alguma coisa que os 12 não tinham. A palavra escrita de Deus. Se você é um crente novo, você deve ler. A minha sugestão é o seguinte: começa com o livro de Salmos. Leia pelo menos uns versículos, uns capítulos, todos os dias, do livro de Salmos. E nos evangelhos, começa com João. O João trata apenas, mais ou menos, as últimas 2 semanas da vida de Jesus. E encontramos coisas em João que não encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. E, além de tudo, o Evangelho de João foi escrito muitos anos depois dos primeiros 3 evangelhos. Irmãos, Deus te abençoe. Não esqueça, eu tenho uma coisa que eu comecei a praticar quando era muito mais nova do que eu sou hoje. Tinha lá em nossa mocidade uma placa que dizia assim: não leu a Bíblia? Então não toma café. Tenha de ler a sua Bíblia antes de tomar café. Eu não estou falando que você vai ficar e passar uma meia hora, 1 hora. Não, pelo menos tem que começar cada dia com uns versículos. Abre a sua Bíblia e dizer para Deus: o que é que o Senhor tem para mim hoje? E Deus vai lhe dar. Ele vai lhe dar alguma coisa. Então, irmãos, até o próximo encontro, vamos orar. Senhor, eu quero lhe agradecer pela tua palavra. Ajude-me, ó Deus, a aprender até hoje alguma coisa da Santa Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos lá no estado do Amazonas e no resto do Brasil. Até aqueles pastores no sul do país, lá na redondeza de Barretos, lá em Belém, em outras partes do país. Eu peço as tuas bênçãos em todos os cantos onde este livro santo é ensinado e pregado. Abençoe, Pai, a tua santa palavra. Em nome de Jesus eu peço e com ações de graça. Amém. E até o próximo, irmão. Tchau.